apoiadores. O Salve o Tricolor Paulista, que é o grupo da oposição raiz, a gente pode dizer assim, esclareceu nas redes sociais também, em nota que a gente vai trazer, que o vídeo postado recentemente, sugerindo que o ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, que seria candidato da oposição do São Paulo Futebol Clube, não conta com o apoio do Salve o Tricolor Paulista. Hoje, o Salve o Tricolor Paulista não apoia uma candidatura do Rogério Caboclo, tá? E isso é importante deixar claro, pelo menos por enquanto. Além disso, eles demonstram a intenção de lançar o conselheiro vitalício Marcelo Portugal Gouveia para o cargo, tá? Essa é a ideia do Salve o Tricolor Paulista. Depois de vários nomes aventados, eles entraram em um consenso de que o nome preferido deles é o Marcelinho Portugal Gouveia, porque eles entendem que nesse momento da política do São Paulo, eles precisam de alguém ficha limpa. Alguém que não tenha qualquer processo no São Paulo, alguém que não tenha qualquer problema judicial, alguém que não tenha qualquer questão que mostre uma imagem de lisura, mostre uma imagem de esperança, que mostre uma imagem do novo. E o Marcelinho Portugal Gouveia seria esse candidato na visão do Salve Tricolor Paulista. As pessoas com que a gente conversou do movimento, do grupo, eles não colocam em xeque a questão do Rogério Caboclo com a justiça e com o caso. Eles só entendem que não faz sentido para eles, nesse momento, se atrelar a alguém que tenha uma imagem que é controversa por grande parte dos São Paulinos e do público geral do futebol. Então, eles não entram no mérito se ele é culpado ou não, isso eles deixam para a justiça, e se fez acordo, se não fez, se foi inocentado, se não foi. Só que eles não querem ter alguém com essa imagem, com essa vinculação atrelado ao grupo Salve o Tricolor Paulista. Então é mais ou menos nessa questão. Eles entendem que a melhor alternativa é o Marcelinho Portugal Gouveia, e assim, é importante trazer. O Salve Tricolor Paulista teve uma reunião com o Novo São Paulo. O Novo São Paulo é um grupo que tem, por exemplo, Vinícius Pinotti, Dauro Sperancini e várias outras pessoas, em grande parte que eram do antigo Participação e que se tornou oposição a Casares e também agora oposição a Maciz. E não é descartada a possibilidade deles tentarem uma aliança política e, obviamente, encontrarem ali alguns candidatos entre eles. Por exemplo, tá? Eu só estou dando exemplo. O nosso candidato então é o Marcelinho Portugal Gouveia, Novo São Paulo. Vocês botam o Pinotti de vice e, importante, tá? O Pinotti, ele não apoia o Rogério Caboclo. Neste momento, o Pinotti ele não tomou uma posição política, mas o nome dele atrelado ao Caboclo é mentira. Ele não tem nenhuma aliança neste momento com o Rogério Caboclo. E aí, o presidente do Conselho Deliberativo a gente escolhe X. Então é mais ou menos isso que está acontecendo hoje na parte política do São Paulo, tá? E aí, só para trazer, porque querendo ou não, agora a gente tem três polos, querendo ou não, de candidatura, né? Estamos falando da situação, porque ontem ele é hoje alguém que tem uma rixa política muito clara a Maciz e Marcelo Pulpo, as pessoas do Vanguarda, Adilson e tudo. Então, o ontem ele é opositor ao Maciz. O Salve o Tricolor Paulista e o Novo São Paulo é opositor ao Maciz. Só que não há um consenso entre ontem, quando eu falo ontem é o seu grupo, e o Novo São Paulo com o Salve o Tricolor Paulista. Então não há um consenso. E aí eu perguntei, inclusive, a seguinte questão, me permiti perguntar diretamente ao Outen Aires para entender essa situação, se existe a possibilidade de termos 3 candidatos à presidência, 3 chapas diferentes. Porque hoje é o que temos. Temos um grupo da situação, que é o do Maciz e todo o seu grupo. Temos o Outen, que está praticamente solitário com o seu grupo e com pessoas de sua confiança. E temos o Salve o Tricolor Paulista, que estaria tentando uma aliança com o Novo São Paulo. Então teríamos 3 vias diferentes. E aí, ele me esclareceu que do ponto de vista estatutário é possível sim haver 3 ou até mais candidaturas. O Estatuto Social não estabelece um limite para o número de chapas que podem disputar a eleição. De acordo com os artigos 108 e 109,
Cada candidatura deve ser formada por uma chapa composta por presidente e vice-presidente, ambos integrantes do Conselho Deliberativo e sujeitos às condições de elegibilidade previstas no Estatuto. O artigo 110 determina que seja eleita a chapa que tiver a maioria dos votos dos conselheiros presentes. Então, não é descartada até a possibilidade de termos mais candidatos, e aí faria sentido. Talvez, só dando exemplo, Rogério Caboclo versus Macis versus Marcelinho Portugal Gouveia, é algo que não é realmente 100% descartado hoje no São Paulo. É guerra política, meus queridos, é ano eleitoral. Quero saber o que vocês acham disso tudo aqui nos comentários, tá? Em Transferban, o São Paulo pagou a Lazio pelo o valor da primeira parcela da compra do Marcos Antônio, que era algo em torno de 6 milhões de reais, já fez a quitação, só que ainda no site da FIFA ainda consta o nome do São Paulo no Transferban, mas é uma questão burocrática, tá? O São Paulo já realizou o pagamento, a Lazio reconheceu, deve dar baixa no site da FIFA até nesta quinta-feira, e aí o São Paulo vai correr de quinta para sexta-feira, já está com a documentação, inclusive, toda pronta, tudo certo. O departamento jurídico do São Paulo estava só esperando realmente esse Transferban cair para enviar tudo para a CBF. E aí, os nomes de Domingos Duarte e Iago também já serem registrados no BID e ambos poderem estar disponíveis para o confronto contra o Grêmio. Então, o São Paulo encerra finalmente esse Transferban depois de 2 semanas que o São Paulo teve esse Transferban que atrapalhou bastante ali o desenvolvimento, principalmente do Domingos Duarte. Os dois já têm treinado, participaram do jogo treino e estão 100% liberados para pegar o Grêmio. A expectativa é já nessa quinta-feira, logo pela manhã, o Transferban já não aparecer no site da FIFA, e aí o São Paulo logo em seguida, já vai fazer a inscrição dos 2 jogadores que nesta quinta-feira ainda devem ser registrados oficialmente. E aí, o anúncio oficial vai depender muito da comunicação do clube, né? Se os 2 estiverem disponíveis no BID na quinta, talvez na sexta-feira eles possam, por exemplo, anunciar o Domingos Duarte. E aí o anúncio do Iago pode ficar para domingo ou segunda-feira, já que no sábado tem jogo, e aí todas as postagens ficarão a cargo ali do jogo. Então é mais ou menos essa questão no São Paulo hoje. Quero saber a sua opinião nos comentários sobre esse fim do transfer. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Enfim, o São Paulo então liberado, pode registrar os seus novos jogadores, anunciou o Domingos Duarte, eu tô aqui de olho também para ver se logo já anuncia também o Iago de forma oficial, os 2 reforços que o São Paulo contratou, já depois de ter sido punido com o Transferban pela dívida com a Lazio, pela contratação do Marcos Antônio, quitou hoje essa primeira parcela que estava atrasada e agora já pode novamente registrar contratações. Vamos passar de tema aqui. Só um minutinho, Johnny, rapidinho, para finalizar essa história. No dia seguinte, eu passei por esse lugar à noite. Eu teria atropelado, você teria atropelado, qualquer um teria atropelado. Pela imagem daquela câmera de monitoramento de trânsito, né? Passei numa velocidade de entre 40 e 50 km por hora. O limite é 40, mas a gente sempre anda um pouquinho a mais, e que não é uma velocidade alta, passei a uns 50 km por hora, desculpa. E, cara, da forma que eu vi o vídeo, eu falei, pô, se o cara entra aqui agora, não tem o que eu fazer. Se eu tivesse a 30 por hora, não tinha o que eu fazer. Talvez, com uma velocidade menor, o impacto teria sido menor, né? Mas evitar, de fato, você vê que o carro balança, né? Que ele tenta tirar, só que ele já estava na pista da esquerda, não tinha como ele tirar mais. Sim. Né? É uma história bem complicada, que ela começa com história. Eles estavam em racha, eles estavam mamados, eles estavam isso, estavam aquilo. Quando a gente tem todas as informações, né? E principalmente o vídeo, que daí o vídeo fica muito claro. E na verdade eu fui alertado pela minha mulher. A hora que ela vê o vídeo, ela fala, ela conhece muito melhor do que eu até o local, ela fala, mas peraí, ali não tem como atravessar. Ali ela começou a ponderar as coisas, eu vi esse vídeo várias vezes e tive essa conclusão, e tive essa percepção, né? Conclusão é uma percepção, e posso afirmar que, cara, a minha impressão é que ele não tinha o que fazer ali. Poderia estar com uma velocidade menor, eu não sei que velocidade que ele estava. Poderia, não sei dizer. Mas evitar era muito complicado, era muito difícil. E até para fechar de fato. E será que o São Paulo vai trazer mais reforços? A tendência é que no futuro, com essa liberação, agora o São Paulo, inclusive, ele consiga aí negociar outros reforços e não fique impedido de inscrevê-los, certo, galera? Só que assim, gente, ontem eu até comentei lá no outro canal, no canal principal lá, o Big Tricolor, né? Aí no final, eu até perguntei lá no vídeo para vocês, de onde que veio a grana? Quem será? Foi um patrocinador? Será que empresário emprestou? De onde que o São Paulo adiantou esse dinheiro? Pois bem, vamos lá. Aqui é a informação do Paulo Pontes, que postou ontem, tá? Vamos ler juntos aqui, ó, do Tricolor na Web.
O São Paulo pagou o empréstimo do Marcos Antônio para sair do Transferban. Na verdade, é parcela de compra, né? Enfim. Sabe quem avalizou o empréstimo para que ele saísse? O São Paulo não tem mais crédito nos bancos? Pergunta aqui o Paulo Pontes, né? Foi uma interrogação. Adilson Alves, isso mesmo. Se o São Paulo não pagar os 6 milhões, ele vai ter que bancar. A assessoria de imprensa do São Paulo acaba de me mandar uma nota oficial afirmando que o São Paulo Futebol Clube fez o pagamento do Transferban utilizando recursos disponíveis. Não é verdade que o conselheiro Adilson Alves foi avalista da operação. Fica minha informação e a nota oficial do clube para vocês avaliarem. Ou seja, aqui o que o Paulo Pontes está dizendo, galera, é que o São Paulo, então, ali pegou emprestado e que o Adilson Alves, né? Eu acho que é o Adilson Alves Martins, acho que é ele, né? Conselheiro que, inclusive, pode ser candidato à presidência do São Paulo, tá? Dizem que ele é um milionário, diz que tem grana o conselheiro. Enfim, teria ele, então, né, sido avalista do São Paulo, emprestado essa grana aí. Agora tem que ver se foi dinheiro dele ou dinheiro que ele pegou de banco, enfim. Pagou o Transferban e o São Paulo depois vai ter que pagar. Gente, tudo bem, pagou o Transferban, legal, né? A gente já imaginava de onde que veio essa grana, antecipação de alguma coisa. Quando o São Paulo faz esses empréstimos, busca com urgência essas granas para livrar de Transferban, para pagar jogadores, salários atrasados, mas mostra uma insuficiência financeira no São Paulo, galera. A gente vê que vai chegar um momento que não vai ter como mais sair disso, sabe? A gente vê que é urgente, o próximo gestor, a próxima diretoria, ela já tem que pensar assim, sem ser arrogante, sabe? Tem que ter a humildade, dar um passo atrás para poder dar 2, 3 depois. O São Paulo ele tem que estudar uma forma dele ser autossustentável, não arrecadar 1 bilhão e gastar mais de 1 bilhão, mas o São Paulo ele precisa ser profissional, separar o clube social do futebol, mudar o estatuto, mudar algumas regras no estatuto, dar responsabilidades para esses gestores, né? Inclusive, poxa, se ele é presidente do São Paulo e ele sair e deixar dívida, ele teria que arcar com alguma coisa, o patrimônio dele, tem que fazer alguma coisa, galera. Ou senão, cada vez vai entrar um, vai ser pior do que o outro, e o clube vai ficando na pior e com os caras não acontece nada. Então, mais uma vez, então, só para a gente falar do Transferban e essa informação aí, então, do Paulo Pontes aí, que o Adilson Alves, então, teria sido avalista, por isso o São Paulo conseguiu, então, pegar essa grana. Há quem diga, tá, que o São Paulo pegaria uma grana de adiantamento da Live Nation, da Superbet, que o São Paulo, inclusive, pode fechar aí o contrato com a Ticteira e a Ticketmaster, mas ainda falta passar pelo Conselho Deliberativo, algo que parece que não está fácil. Mas se a gente olha a situação financeira do São Paulo, que não tem dinheiro para nada, eu acredito que esse negócio vai passar uma hora ou outra, não vai ter para onde correr, né? O São Paulo está ficando sem dinheiro para pagar os funcionários aí, que são os seus atletas, né, gente? A gente está lembrando, depois de amanhã já tem jogo. Como que você vai entrar em campo devendo salários, direitos de imagem, jogadores aí pedindo para sair? Daqui a pouco começa a dor na coxa, dor no tornozelo, dor na panturrilha. Não é isso que a gente quer ver um São Paulo melhor. O que vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários, hein? Fique à vontade para vocês comentarem sobre isso, beleza? Salve, salve, rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo anuncia acordo por atleta, pagamento do Transferban caiu o Pix, hein, rapaziada, tamo livre aí desse Transferban finalmente. Vou te contar os detalhes disso e muito mais a partir de agora, porque deu ruim pro Judas, mais um Judas aí sofrendo as consequências de trair o São Paulo, né? Tudo isso e muito mais, deixa o like, comenta, compartilha pra saber a situação de Mike, que ainda segue indefinida. São Paulo recusou 2 propostas e eu vou revelar aqui nesse vídeo a pedida do Tricolor. Fechou? Cupom BACON10 pra você que quer comprar uma camisa do São Paulo, roupa casual pra academia, bonés, calçados, acessórios e muito mais. Lá na Centauro, usando o cupom BACON10 você tem 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Links na descrição. Na tarde de ontem, o São Paulo oficializou mais um acordo. Gonzalo Tapia foi emprestado ao Columbus Crew, da Major League Soccer dos Estados Unidos. O chileno estava fora dos planos do técnico Dorival Júnior aqui no elenco tricolor. Tapia vai por empréstimo ao clube norte-americano até junho do ano que vem. O contrato prevê
recebeu opção de compra fixado em $1,5 milhão de dólares, 8 milhões e 300 mil reais na cotação atual. Oficialmente, o clube do Morumbi não confirma os valores, tá? São informações internas, apuradas internamente com fontes dentro do clube, tá? O clube do Morumbi também não informa se terá meta estipulada para a obrigação de compra, no caso, se o Tapia atingir uma meta, o Columbus Crew seja obrigado a comprá-lo, não tem essa informação, então vamos deduzir que não existe essas metas, ou seja, se o Columbus não quiser comprar o Tapia, não precisa. O Tapia volta ao São Paulo na próxima temporada, na verdade no segundo semestre do ano que vem, tá? Lembrando que o atacante tem contrato com o Tricolor até o final de 2029. Sua saída representará uma redução na folha salarial e também abrirá espaço para Gustavo Santana e Rian Francisco ali no setor ofensivo. Boa sorte ao Gonzalo Tapia, que possa se destacar por lá, né? Essa é a expectativa, inclusive, da diretoria do Columbus Crew, que rasgou elogios a Gonzalo Tapia. O Tapia que despertou interesse também de outros clubes do futebol do exterior, mas nenhuma proposta oficial chegou, a não ser a do Columbus Crew. Agora é oficial, Gonzalo Tapia é do Columbus Crew, mas ainda tem vínculo com o São Paulo vigente, fechou? Aliás, o Columbus Crew vai pagar o salário integral do Tapia durante o período, tá? Bom, São Paulo também acertou ontem o pagamento da dívida com a Lazio, rapaziada. Então o Tricolor focou em derrubar o transfer ban imposto pela FIFA e fez o pagamento. Após o pagamento dessa dívida aí, que é em relação à primeira parcela da compra de Marcos Antônio, o São Paulo já fez o pedido para a queda do transfer ban. E aí o São Paulo corre para anunciar os dois novos reforços, né? O Domingos Duarte e o Iago Borduc, que já foram aprovados nos exames médicos, já assinaram seus respectivos contratos e agora só aguardam mesmo a liberação aí para serem registrados, tá? O Tricolor pagou pouco mais de 6 milhões de reais pela primeira parcela da compra de Marcos Antônio junto à Lazio. O pagamento foi feito ontem. O São Paulo corre agora para registrar os seus novos reforços. Com isso, Iago Borduc e o Domingos Duarte podem estar à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida contra o Grêmio neste sábado em Porto Alegre, às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Finalmente foi feito o pagamento, né? Aguardemos aí agora os novos reforços serem anunciados. Pode ser que seja anunciado ainda hoje, né? Não sei se não foi anunciado ontem também, né? Enfim, a situação de Mike no São Paulo segue em evolução. Na verdade, não segue em evolução porque não evoluiu, né? Na verdade, segue sem evolução. O lateral direito já foi liberado pela diretoria para procurar um novo clube. Contudo, até este momento, não há uma definição sobre o seu futuro. O Mike chegou a receber 2 propostas oficiais, tá? Na verdade, o São Paulo recebeu 2 propostas oficiais pelo Mike. A primeira foi nos mesmos moldes aí que o São Paulo liberou o Moreira, né? O jogador sai a custo zero, mas mantém ali um percentual, o clube mantém um percentual dos direitos econômicos do atleta. O São Paulo liberou o Moreira, mas preferiu não liberar o Mike nesses moldes, né? A segunda proposta previa uma saída imediata também, uma saída imediata do Mike, por 1 milhão de euros. Vai dar mais ou menos o que? Uns 5 milhões, quase 6 milhões de reais, tá? E o São Paulo manteria um bom percentual dos direitos econômicos do atleta também. Uma negociação que o São Paulo fez é bem parecida com quando o São Paulo vendeu o Juan para o Southampton da Inglaterra, né? Foi os mesmos moldes. O São Paulo embolsou 5 milhões de reais, o jogador foi embora em definitivo, só que a diferença é que o Juan estava em fim de contrato com o São Paulo e não iria renovar o seu contrato, né? Já estava certo. Então o São Paulo, para não sair sem nada, né? Para não ficar chupando o dedo, acabou liberando o jogador. Diferente do Mike, que tem contrato ainda com o São Paulo por alguns anos, tá? Essas foram as 2 propostas apresentadas por Mike, as 2 foram recusadas. O São Paulo deseja uma proposta por empréstimo com opção de compra fixada no contrato, porque o São Paulo acredita que por um empréstimo com opção de compra fixada, o Tricolor vai conseguir jogar o valor da venda do jogador, da possível venda, num valor maior do que se recebesse uma proposta, ou das propostas que vieram recentemente. E também tem a questão de que se o Mike não for comprado, ele volta aí mais experiente, com bagagem, com minutagem, para compor o elenco, né? Outra opção seria uma venda imediata do jogador por valores maiores do que o São Paulo recebeu recentemente de um clube do leste europeu, mais precisamente da Ucrânia. Clubes da Série B do Campeonato Brasileiro também estão interessados em Mike, fizeram sondagens iniciais. A ideia seria um empréstimo de 6 meses, mas até aqui foram apenas sondagens, tá? Não teve proposta oficial nesse sentido. Mike segue no São Paulo, mas está fora dos planos da comissão técnica de Dorival Júnior, nem treina com o elenco mais, treina em horários alternativos, mas ainda não conseguiu um novo clube para atuar. Aguardemos. Situação parecida vive o Cedric, né? Sobre o Mike, o jogador de 21 anos, ainda tem contrato com o São Paulo até 2028. E o Alisson deixou o São Paulo em busca de novas oportunidades, né? Teve até algum desentendimento com o Crespo, que nunca foi explicado isso, né? O que sabemos é que ele não fazia parte dos planos da comissão técnica de Crespo, e o Crespo deixou isso bem claro para o Alisson, foi transparente, foi honesto com o jogador. Depois que saiu, o Alisson ali mostrou o seu caráter a mandar indiretinhas, indiretas ao Crespo, né? Enquanto o São Paulo vivia ali momentos de turbulência, um dos piores da sua história, se não pior. Bom, o São Paulo emprestou o Alisson para o Fluminense disse o Beldia, a expectativa era que o Alisson fosse bastante utilizado e voltasse a desempenhar aquele futebol que a gente viu em 2023, 2024, né? Com o próprio Zubeldia no São Paulo, inclusive. O problema é que Alisson pouco tem sido usado
pelo clube carioca, o que aumenta a incerteza sobre o seu futuro no Rio de Janeiro, né? Desde que chegou lá no Fluminense, o Alisson fez apenas 11 jogos, deu uma assistência apenas. Ele sequer ali atingiu a marca, né, o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele pode até jogar por outro clube no Brasileirão se ele quiser, né? Alisson está emprestado pelo São Paulo ao Fluminense até o final deste ano. O contrato prevê opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros, tá? Quase 15 milhões de reais na cotação atual. Vale lembrar que Alisson, sob contrato com o São Paulo, visitou o CT do Corinthians, o que irritou a maior parte da torcida tricolor, que o chamou de Judas, né? Comparando a situação em relação ao Caio Paulista. Eu não sei se cabe comparação, né? Mas muita gente, de fato, comparou, ficou irritado com o Alisson, chamou de Judas e disse que nunca mais queria ver o Alisson jogando com a camisa tricolor. Meses depois, olha só o que aconteceu, né? O Alisson sumiu. Os torcedores do Fluminense também estão bem fulos da vida com o Alisson, né? E aí, como eu falei, situação semelhante vive o Caio Paulista, né? Que até hoje não conseguiu se firmar em clube nenhum. Passou pelo Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e não consegue se firmar, né? É aquilo, rapaziada. Olha só, você quer ser Judas? Você quer... Acontece isso aí, ó. Alisson tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Você aceitaria Alisson de volta ao São Paulo? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Agora que a minha luz vai ficar forte, agora no final do vídeo vai ficar forte, tá de brincadeira também, né? Enfim, por que eu pergunto se você aceitaria o Alisson no São Paulo ou não? Porque, cara, o Arboleda cagou tanto na cabeça do São Paulo, desde que ele fechou com o São Paulo, lá em 2017, ele cagou tanto na cabeça, ele deu tanto tapa na cara do torcedor, ele cuspiu tanto na cara do torcedor que não seria loucura pensar no Alisson de volta na próxima temporada. Não é o que eu quero, tá? Não é o que eu quero, mas assim, não seria loucura. Pô, se vocês perdoaram o Arboleda, eu digo vocês, só quem perdoou, porque tem muita gente que não perdoa, mas se você que perdoou o Arboleda perdoou o Arboleda, por que não perdoar o Alisson? Então eu não vejo tanta diferença não, cara, sinceramente. Eu acho que o cara que perdoou o Arboleda, o cara tem que perdoar o Caio Paulista, tem que perdoar o Alisson, tem que mandar, né? É isso que eu penso, né? Mas podem discordar aí à vontade, comente aqui abaixo, obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi em nenhum vídeo aqui deste canal. Tamo junto, forte abraço, até o próximo, é nóis. Fui! Matheus Ferreira treinou com a equipe profissional nesta quarta-feira no CT da Barra Funda. O volante é o único jogador de linha que começou como titular na final da Copinha e ainda não foi relacionado para uma partida da equipe principal. Então, se for pegar o time titular da final da Copinha dos jogadores de linha, tá? Ele foi o único aí que não foi relacionado para nenhum jogo na equipe de cima, tá bom? Todos os outros jogadores de linha foram para o banco de reservas, foram relacionados para pelo menos um jogo. Ele não foi para nenhum, entendeu? Até achei que ele ia ganhar espaço inicialmente ali, mas não ganhou. E ontem, na quarta-feira, ele participou do treino com o elenco principal no CT. Aí a pergunta que fica é, ele treinou só para completar o treino, que é natural, né? Vários jogadores aí das categorias de base sobem para o time de cima para completar ali o treino, isso é normal. Ou será que ele vai ganhar espaço com o Dorival? Será que ele pode ir para o banco contra o Grêmio? Ou só foi para completar o treino? Não sabemos, mas ele participou do treino de ontem, quarta-feira, no CT da Barra Funda. Sim, vale lembrar uma notícia que saiu de que já tinha times aí da Série B do Brasileiro e alguns times da Europa de olho nele, que o São Paulo não iria dificultar uma saída. O que dá a entender que, a princípio, inicialmente, ele não deve ter espaço por enquanto. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos seguindo aqui agora e, rapaz, vamos entrar num dos assuntos mais insuportáveis que existe, que é o raio dessa taça das bolinhas, que tem mais novidades sobre isso. Tá aí, ó. Segundo o Globoesporte.com, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido do Flamengo para que fosse reconsiderado a decisão que determinava que a taça das bolinhas pertence ao São Paulo. Nesta quarta-feira, o desembargador Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, relator do caso, reafirmou o esporte como campeão brasileiro de 1987. Portanto, o São Paulo aí é o dono da taça das bolinhas. Com isso, o São Paulo pode pedir para receber o troféu que está com a Caixa Econômica Federal. Então tá aí, todo ano, todo santo ano, sai informação que o Flamengo está na justiça, né, cara, aí, para tentar ficar com a taça das bolinhas. E todo ano sai essa informação, e todo ano essa informação que o Flamengo entra, né, na justiça com isso e acaba perdendo. E que a taça das bolinhas aí é do São Paulo, né, porque, para quem não lembra, cara, assim, a taça das bolinhas, se eu não me engano, era para quem conseguisse aí conquistar, se eu não me engano, era 5 brasileiros primeiro, né, quem chegasse à marca de 5, 5 ou era 6 brasileiros? Eu acho que era 5 brasileiros, se eu não me engano. Entendeu? Era 5 ou era 6 brasileiros, quem chegasse primeiro, né, em 5 ou 6, ganhava aí essa taça das bolinhas. E aí aquela coisa, se em 1987 o Flamengo foi campeão, aí a taça das bolinhas é do Flamengo, porque o Flamengo chegaria, né, nesse número de títulos
primeiro que o São Paulo para conquistar a Taça das Bolinhas. Se 87 foi do Sport, aí o título não é do Flamengo, então o São Paulo, consequentemente, chegaria primeiro, né, a 5 ou 6 brasileiros, o que daria ao São Paulo a Taça das Bolinhas, entendeu? Esse título brasileiro de 87 é uma das maiores polêmicas também que existe no Brasil, né? Então, como a Justiça, né, a CBF fala aí que 87 é do Sport, então o São Paulo é aí o campeão da Taça das Bolinhas, né? Um dos assuntos mais chatos que existe, cara. Todo ano sai isso, cara. Todo ano. Negócio. Rian Francisco volta ao radar de Dorival Júnior. Depois de se destacar nos últimos jogos treino, Rian Francisco voltou a ganhar força dentro da comissão técnica e pode receber oportunidades nas próximas partidas. O atacante é tratado como uma das principais joias de Cotia, mas ainda aguarda a sua primeira sequência no elenco profissional. Informação do Alexandre Vieira de que o Rian voltou a ganhar espaço, né, chamando a atenção aí da comissão técnica, voltou a ganhar força. Assim, o Rian Francisco, ele inicialmente, quando ele volta de lesão, ele começa a jogar na base, né, jogar nos jogos do Sub-20 e tudo mais. Não voltou bem, né, até muitos criticando, pô, o Rian tá mal, que isso, que aquilo, que de certa forma é natural ele tá mal pelo período que ele ficou de fora, cirurgia, aquela coisa toda, até o jogador pegar ritmo de jogo, tá 100% fisicamente. Quando o jogador tem uma lesão grave dessa, ele fica com um pouco de medo no começo, de receio, e é até natural, então demanda tempo o jogador se recuperar. E nessa intertemporada de Copa do Mundo, né, na parada para a Copa, ele voltou a treinar com o time principal, e nesse último jogo do treino agora, sábado, contra o Ituano, foi 4-0 e ele fez 2 gols, né? Parece estar começando a jogar bem, a treinar bem, o que deve aí, né, cara, dar algumas oportunidades para ele em breve no time principal do São Paulo. Pelo menos essa é a tendência a acontecer, né? Ele ganhar oportunidades aí, já que vem melhorando no dia a dia nos treinos do São Paulo, né? Que ele consiga voltar a jogar bem, ganhar confiança, porque realmente é uma das principais joias, se não for, aí a joia mais talentosa aí que o São Paulo tem em Cotia, e claro que aquela lesão gravíssima, cara, rompeu aí a sequência do garoto, né? Então que ele consiga ser... O atacante argentino Lucas Ocampos, atualmente no Monterrey do México, foi oferecido ao tricolor. Revelado pelo River Plate, passou por clubes como Mônaco, Olympique de Marseille, Genoa, Milan e Sevilha. Ao longo da carreira, construiu a reputação de um jogador extremamente competitivo, intenso e versátil, sendo peça importante principalmente em sua passagem pelo Sevilha, onde conquistou 2 edições da Liga Europa e viveu o melhor momento de sua carreira. Em números, Ocampos soma mais de 500 partidas como profissional, ultrapassando a marca de 100 gols e mais de 70 assistências, considerando todas as competições oficiais por clubes e seleção. No Sevilha, disputou mais de 200 jogos, marcou 44 gols e distribuiu 22 assistências, consolidando-se como um dos principais jogadores da equipe durante vários anos. Pelo Monterrey, desde sua chegada, já acumula mais de 50 partidas, cerca de 12 gols e 12 assistências, mantendo boa participação ofensiva. Na temporada 2025-26, Ocampos apresenta números sólidos pelo Monterrey. Até o momento, disputou aproximadamente 31 partidas em todas as competições, marcou 8 gols e deu 6 assistências. Somente na Liga MX, registra 28 jogos, 7 gols e 6 assistências. Com boa média de participação direta em gols e nota média de desempenho em torno de 7,0. E aí, torcedor tricolor, pelo breve perfil apresentado, você acha que o São Paulo deveria aproveitar a oportunidade de mercado e tentar a contratação de Lucas Ocampo? Deixe sua opinião nos comentários.